Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos. Convido vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 4, e acompanhe a leitura que eu farei do versículo 1 até o versículo 21. Se você está com a Bíblia na edição comemorativa, essa passagem está na página 1198 do Novo Testamento. Atos 4, versículos 1 a 21, assim diz a palavra do nosso Deus. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número destes homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciões e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote, Anás com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado a esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo poderoso nome do teu Filho Jesus Cristo. E nessa noite, ilumina a nossa mente, abre os nossos corações, para que venhamos testemunhar com ousadia a respeito do nome do teu Filho, o nosso Senhor e o Salvador. E é no nome dele que nós pedimos dessa tua graça. Amém. Conta-se que em certa cidade havia chegado um grupo de artistas e um dos artistas famosos dessa equipe, no domingo ele foi à igreja da cidade, assistiu o culto, era uma igreja pequena, poucas pessoas estavam ali assistindo, e no decorrer da semana, quase como que para retribuir e ver o que aquela equipe estava fazendo, o pastor dessa comunidade ele resolveu visitar, ir até o teatro e assistir àquela apresentação que estava sendo feita. E uma das coisas que chamou muita atenção dele é que o teatro estava lotado e aquela peça durou mais de 1 hora e todos ali estavam fitos, presos, prestando atenção.
E aquele incomodou muito aquele pregador. No final da peça, ele foi até o artista que havia participado do culto no domingo e perguntou para ele, falou, mas escuta, eu estou ali de domingo a domingo, né, pregando a palavra de Deus, e eu não vejo tanta empolgação por parte das pessoas, de uma atenção tão grande, e eu queria saber o que é que você faz para conseguir cativar tanto a atenção dessas pessoas. E as palavras daquele artista, elas foram interessantes. Ele disse o seguinte: olha, eu falo a respeito de uma ficção como se ela fosse verdade. Mas você, quando você fala a verdade, você transmite ela como se ela fosse uma ficção. Não é muitas vezes o que acontece com o nosso testemunho do Evangelho? Nós temos uma mensagem que ela é verdadeira, nós temos uma mensagem que ela é poderosa, mas muitas vezes a maneira como nós comunicamos essa mensagem, nós comunicamos ela como se ela fosse uma mera ficção. Não há ousadia na nossa transmissão, não há poder nesta nossa comunicação. E quando nós nos voltamos para o capítulo 4 de Atos, na sequência deste testemunho da igreja de Deus, que nós vimos no domingo passado, Pedro testemunhando a respeito do poder de Cristo Jesus, quando você lê aqui o capítulo 4, você vai encontrar que pelo menos por 3 vezes as pessoas percebem que a comunicação de Pedro e João era algo que era realizado com ousadia. Nós lemos aqui no versículo 13, ao verem a ousadia de Pedro e João. Nós vemos que havia algo de diferente na maneira como aqueles homens comunicavam, e diante da realidade da nossa vida, que muitas vezes comunicamos a verdade do Evangelho como se ela fosse uma ficção, eu quero refletir com vocês aqui nesta noite, dando sequência às mensagens que têm sido pregadas, de que a Igreja de Cristo, ela precisa testemunhar com ousadia a respeito do nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos testemunhar com ousadia a respeito do nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Pegue depois na sua casa um marcador e procure quantas vezes a palavra nome aparece na sua Bíblia. Você vai ver que no capítulo 4, ela por 7 vezes aparece, e todas as vezes fazendo referência ao nome de Jesus. Então nós veremos aqui nesta noite, neste texto da palavra de Deus, a respeito disso, sobre testemunhar com ousadia do poderoso nome de Jesus. E em primeiro lugar, a Igreja de Cristo, nós como Igreja de Cristo, nós precisamos testemunhar com ousadia, mesmo em meio às perseguições. No capítulo 13, nós vemos que um milagre que foi notório a todos que se encontravam ali foi realizado. Um homem foi curado que ficava à porta do templo. Pedro disse, ele estava pedindo esmola, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, no nome do Senhor, levanta e anda. Nós vemos que aquilo foi testemunhado com clareza e ficou tão evidente que este milagre realizado no nome de Jesus causou incômodo na liderança religiosa do tempo dos apóstolos. Lembre-se, nós vemos que aqui a igreja, ela era ainda uma igreja primordialmente judaica. Os crentes haviam acabado de sair do judaísmo e as autoridades religiosas judaicas ali, elas se sentiram grandemente incomodadas com o que estava acontecendo. Nós lemos no versículo 1, que enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram sacerdotes, capitão do templo e os saduceus. E o texto fala que eles estavam ressentidos com o que os apóstolos estavam fazendo. Veja, aquelas pessoas que faziam parte da liderança religiosa, eles convocam, eles se reúnem para refletir a respeito daquilo que estava acontecendo, e não apenas os sacerdotes, mas os levitas, o capitão do templo que era responsável por cuidar da ordem, da segurança dentro daquele local, e juntamente com os saduceus. Nós vemos que nos grupos que Jesus interagia durante o seu ministério, nós ouvimos muito falar a respeito dos fariseus. Os fariseus, aqueles que eram legalistas, mas eram pessoas que acreditavam na ressurreição,
eram pessoas que acreditavam em demônios, tanto que eles diziam que Jesus ele expulsava em nome de Beelzebul. Mas o que era peculiar a respeito dos saduceus, os saduceus eram os teólogos liberais daquela época. Eles faziam parte da liderança judaica, mas os saduceus eles não acreditavam nem em anjos e nem na ressurreição. E eles tiveram momentos onde eles interpelaram Jesus a respeito da ressurreição, e nós vemos que aqui este grupo de pessoas, esses religiosos, eles se reúnem porque eles estavam incomodados com algo que os apóstolos eles estavam fazendo. E o incômodo se dava porque os apóstolos estavam ensinando o povo, anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos, tudo aquilo que os saduceus eles não acreditavam. Observe, essas pessoas, eles não eram ateus. Onde que o sacerdote trabalhava? Onde que o capitão do templo ficava e onde os saduceus também se reuniam? Era no templo. Eram pessoas que criam na existência de Deus, mas só foi entrar o nome de Jesus na história que um escândalo aconteceu e um incômodo gerou no meio daquelas pessoas. Será que é diferente do que nós percebemos nos dias de hoje? Nós vivemos no Brasil, que é um país onde eu diria que a maioria das pessoas elas creem em Deus. Ainda que não seja o Deus da Bíblia, elas creem. Não somos um país como a Europa marcada por ateus. Tanto que se você pergunta para uma pessoa, você acredita em Deus? Não, creio em Deus, tenho fé em Deus, Deus vai me ajudar. Mas você já percebeu o que acontece quando você fala, olha, Deus ele vai nos ajudar e olha, você precisa crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo ele tem poder para transformar a sua vida, porque Jesus ele morreu pelos nossos pecados. A partir do momento que você introduzir o nome de Jesus, nós percebemos que o incômodo se estabelece no local. As pessoas, já veio começar a falar religião. O que essa pessoa está falando a respeito de Jesus? Os saduceus eles se incomodavam porque o que estava sendo colocado a respeito de Jesus, a mensagem do evangelho que estava sendo proclamada, ela era centrada na pessoa de Jesus Cristo e centrada na doutrina central do cristianismo, que é a ressurreição dos mortos. E a atitude deles diante disso foi de prender Pedro e João, recolhendo eles ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Aqui nós vemos a descrição do início da primeira perseguição que a igreja de Cristo ela vai sofrer. E algo que é interessante é que essa perseguição, ela não começou aqui com o Império Romano, mas ela começou dentro da própria igreja. Ela começou dentro do judaísmo, onde aquela liderança religiosa, elas estavam se opondo ao Messias que eles tanto esperavam. Às vezes a gente pensa que a oposição ela começa de fora, mas muitas vezes a oposição e a negação do nome de Cristo Jesus, ela começa dentro do povo daqueles que dizem que creem em Deus. Mas diante desta realidade da perseguição, nós vemos que tudo isso daqui aconteceu enquanto Pedro e João ainda eles estavam falando com o povo. E o que aconteceu por conta deste testemunho ousado? A palavra de Deus nos diz que aqueles servos de Deus, eles foram presos por testificarem a respeito de Cristo. Quantas pessoas hoje no mundo estão sendo perseguidas pelo testemunho de Cristo Jesus? Nós ouvimos falar já, missões portas abertas, da igreja perseguida, da igreja que sofre. E muitas vezes quando nós olhamos para isso, muitas pessoas se sentem tristes e desanimados, dizendo o que será do futuro da igreja? Mas o que nós notamos na história da igreja, que é justamente quando a igreja ela é perseguida, que Deus, ele capacita a sua igreja para testemunhar com ousadia a respeito da mensagem do evangelho. E ao invés da diminuição da igreja, o que nós notamos aqui, a palavra de Deus nos diz no versículo 4, porém, a despeito da perseguição, a despeito da rejeição da liderança judaica, a despeito de toda a oposição que aqueles servos de Deus estavam sofrendo por terem sido presos, a palavra de Deus nos diz, porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número destes homens a quase 5.000.
Se você se lembra do início das pregações, lá no capítulo 1, nós vemos que com quantas pessoas a igreja começou? Eram 120. Depois da pregação de Pedro, nós vemos que o Espírito Santo ele adiciona mais 3.000 pessoas. E chegando aqui em meio a essa perseguição, nós vemos que o número desses homens já era quase de 5.000. Nós podemos entender tanto como ou 5.000 pessoas foram adicionadas, ou 2.000 pessoas, além daquelas 3.000 do sermão anterior de Pedro, vieram à fé em Cristo Jesus. Não é impressionante quando nós olhamos a ação de Deus por meio do testemunho desses seus servos, do crescimento que o próprio Deus traz à sua igreja? Às vezes nós sofremos com algum tipo de medo com o número, né? Nós pensamos, olha, a igreja não tem de se preocupar tanto com o crescimento, mas ela tem de se preocupar mais com a qualidade. É verdade que o que importa é a qualidade daquilo que está sendo falado, mas quando o nome de Jesus Cristo é pregado, quando Jesus Cristo é anunciado, a ressurreição dos mortos é anunciada, nós vemos na palavra de Deus que há uma consequência de vidas sendo transformadas. E se vidas não estão sendo transformadas, é porque algo de errado pode estar acontecendo conosco. E a palavra de Deus nos mostra que esses servos de Deus, que mesmo em meio à perseguição, eles testemunharam com ousadia a respeito do nome de Jesus Cristo. Você tem sofrido perseguição por você servir a Cristo? Veja, cada vez mais nós olhamos não apenas no mundo, mas no nosso país, o cerco se fechando a respeito da liberdade religiosa. Nós percebemos também, vocês devem ter visto em diversos shows americanos, eventos onde a adoração a Satanás, ela tem sido feita de maneira explícita. As pessoas não estão mais nem disfarçando. Quer nas suas fantasias, nas suas músicas, elas estão sendo explícitas na sua adoração a Satanás e a oposição ao reino de Deus sendo estabelecida. E quando essa oposição é colocada, como que você tem reagido? Muitas vezes, diante dessa oposição, nós nos fechamos. Nós nos intimidamos. Nós deixamos de frequentar a casa do Senhor. Nós buscamos quase como que por uma proteção da nossa própria vida, mas a palavra de Deus ela nos mostra, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, é que todas as pessoas que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo, o que a palavra de Deus nos diz? Serão perseguidas. Quando nós colocamos a nossa vida diante da presença de Deus, fazendo uso de todos os meios de graça que Ele nos colocou para vivermos esta vida de piedade, a palavra de Deus nos diz, você quer viver piedosamente em Cristo Jesus? Saiba que você será perseguido. E quando nós temos esta percepção clara que a palavra de Deus, ela nos apresenta de que a perseguição, ela faz parte da vida cristã, ao invés de nós nos retrairmos, nós deveríamos partir para diante, testemunhando com ousadia, mesmo em meio às perseguições. Porque mesmo em meio às perseguições, Deus, Ele adiciona aqueles que hão de ser salvos à sua igreja. Como que você tem testemunhado a respeito de Cristo Jesus? Você tem testemunhado a respeito deste nome poderoso? Porque a razão pela qual nós fomos salvos, nós fomos tirados das trevas para nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Mas muitas vezes nós, diferentemente do que nós veremos na vida desses apóstolos, nós não temos visto e dado ouvido suficiente àquilo que Deus tem feito, e na nossa vida nós temos vivido como que se não convivêssemos diariamente com Jesus. Porque o que estes discípulos fizeram, nós vemos aqui que eles não apenas testemunharam com ousadia em meio à perseguição, mas em segundo lugar, eles testemunharam com ousadia no poder do Espírito Santo. Veja, eles foram presos. A pregação de Pedro tinha sido realizada na hora da oração das 3 horas da tarde. Então, já os serviços no templo estavam encerrados. Então, no dia seguinte, reúnem-se as autoridades e os anciãos
E eles colocam ali, Pedro e João, e colocam uma pergunta para ele: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Veja, essa não era uma pergunta inocente. Aquelas pessoas, elas estavam querendo perseguir esse servo de Deus, da mesma maneira como eles perseguiram a Cristo Jesus. E nós vemos aqui que eles reconhecem que algo de diferente havia acontecido, e eles dizem: no poder de quem ou no nome de quem vocês fizeram isso? Essa compreensão do poder associado ao nome de uma divindade era algo que estava presente tanto no Antigo Testamento quanto no pensamento pagão. Mais adiante nós veremos no livro de Atos, quando uns certos exorcistas, filhos de Seva, eles resolvem expulsar demônios no nome de Jesus a quem Paulo prega, e nós vemos ali daquela narrativa em que eles levam uma surra e não conseguem realizar nada. Que eles falam: Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês, quem vocês são? Aquelas pessoas achavam que ter o conhecimento do nome de uma divindade dava o controle a respeito dela. Mas no judaísmo, quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós vemos que havia esta clara associação do nome com a essência de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 30, no versículo 27, falando sobre o nome de Deus, ele fala do nome de Deus de uma maneira personificada, dizendo: eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira. No meio de espessas nuvens, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo devorador. Nós vemos aqui o nome como a personificação do próprio Deus. Quando também em Êxodo 23, Deus diz que o seu anjo iria adiante, ele fala para que Moisés dissesse: olha, deem atenção a ele, e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará transgressões de vocês, porque nele está o meu nome. Então, quando nós vemos essa pergunta em que Lucas coloca a resposta que Pedro lhe dará, nós vemos que ele está encaminhando este cenário para mostrar no poder de quem toda esta obra estava sendo realizada. E o texto nos diz, no momento da resposta de Pedro: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Meus irmãos, não tem como nós testemunharmos com ousadia a respeito do nome do Senhor, se nós não realizarmos isso na dependência do Espírito Santo. Pedro e João foram trazidos diante da presença do Sinédrio. Aquelas 71 pessoas que levantariam um processo contra aqueles homens, por terem havido realizado um milagre em nome de Jesus e uma vida ter sido abençoada. E diante desta colocação, nós vemos aqui que Pedro, não no seu poder, não na sua inteligência, não no seu conhecimento teológico, mas o texto bíblico nos diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. O livro de Atos nos fala sobre a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo havia descido sobre a sua igreja. Pedro havia recebido o Espírito Santo. Mas o receber o Espírito Santo, que é um ato que acontece uma única vez em nossa vida, não significa que nós, no decorrer da nossa vida, nós não precisemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Porque no nosso relacionamento com a terceira pessoa da Trindade, a palavra de Deus nos diz que nós podemos sim entristecer o Espírito Santo. A advertência com não extingais o Espírito. E aqui nós vemos que Pedro, ele dá esse testemunho cheio do Espírito Santo de Deus. E o que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela faz? Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela não vai testemunhar nada que não seja a respeito de Cristo Jesus. Olha o que Pedro nos diz: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. A mensagem de Pedro, uma mensagem cheia do Espírito Santo de Deus,
É uma mensagem que ela testifica a respeito da obra de Cristo. E ela testifica a respeito desta obra. Pedro aqui começa dizendo, e ele começa nos mostrando, que a maior evidência do poder do evangelho que nós podemos ver são vidas transformadas. Pedro ele vem aqui falar, olha, é a respeito deste homem que foi curado pelo poder do nome de Jesus que nós estamos aqui falando. Muitas vezes, irmãos, nós temos um conhecimento profundo a respeito da palavra de Deus, mas na nossa vida nós não exemplificamos e não experimentamos o poder transformador do evangelho. E aqui Pedro ele nos diz que este poder transformador do evangelho ele vem justamente da grande obra da redenção que foi realizada. O Jesus que foi crucificado e a quem o próprio Deus ressuscitou. É no nome deste que este aqui ele foi curado. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o nosso desejo é de testificar a respeito daquilo que Cristo fez, a respeito da sua morte, da sua obra, a respeito da sua ressurreição e a respeito da transformação que ele promoveu, não apenas na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E nesse momento nós precisamos verificar, nós temos vivido uma vida que testifica que estamos cheios do Espírito Santo? Ou seja, aquilo que nós falamos, testificamos que aquilo que nós mais apreciamos é aquilo que Jesus Cristo fez por nós e aquilo que nós experimentamos em nossa vida? Por que nós vemos que este testemunho cheio do Espírito Santo, ele testifica a respeito da obra de Cristo? Mas ele também nos fala a respeito do perigo que é o de rejeitar o nome de Cristo Jesus. No texto ele continua dizendo, no versículo 11, este Jesus é a pedra que vocês, líderes de Israel, que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. A palavra de Deus aqui está nos mostrando, nós lemos na liturgia o Salmo 118, que é um salmo messiânico no versículo 22, onde uma referência é feita ao Messias. A pedra de esquina, que deveria ser a referência para a construção e a sustentação daquele templo, aquela pedra, pelos construtores, pela liderança de Israel, ela foi rejeitada, colocada de lado. E o próprio Pedro, no Novo Testamento, nos fala que essa pedra foi colocada como pedra de tropeço. E ai daquele que tropeçar nesta pedra. A mensagem do Evangelho que testifica a respeito de Cristo, ela também nos testifica a respeito do perigo que é de nós rejeitarmos a pessoa de Cristo Jesus em nossas vidas. Aquela liderança recusou a Cristo Jesus. Aquela liderança considerou aquela que deveria ser a pedra de esquina como uma pedra que deveria ser rejeitada e jogada de lado. E Pedro confronta aquela liderança, confronta aquelas pessoas com o fato de que eles rejeitaram o Cristo ungido, o Messias que eles tanto aguardavam. Como que nós temos nos relacionado com Cristo Jesus? Nós temos nos achegado a Ele como pedras vivas para sermos edificados casa espiritual ou temos tropeçado? Esta pedra tem sido como pedra de tropeço. Porque se nós estamos cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz que nós somos como que pedras vivas, sendo feito templo para adoração e louvor do nosso Senhor. E nessa mensagem cheia do Espírito Santo, uma das passagens mais belas das Escrituras, que Pedro, aqui ele nos diz no versículo 12, que Pedro ele não testifica apenas a respeito da obra de Cristo, do perigo da rejeição, mas ele também nos mostra que não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado dentre os homens, porque importa que sejamos salvos. O quão precioso Cristo é para nós. Se nós não vermos Cristo como precioso, nós não falaremos a respeito dele para ninguém.
Muitas vezes, quando nós somos questionados, ou até mesmo perguntando para alguém, quem que é Jesus para você? E às vezes a gente ouve a pessoa respondendo, Jesus Cristo é tudo para mim. Tá, mas o que é esse tudo de Jesus para você? Para Pedro, ele tinha a nítida percepção que o único nome em que há salvação e resolução para os problemas da humanidade era o nome de Cristo, e não haveria nenhum outro nome pelo qual importa que fôssemos salvos. Meus irmãos, enquanto nós não cultivarmos uma visão elevada a respeito de quem Jesus Cristo é, nós não testemunharemos com ousadia. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela faz aquilo que o Espírito Santo faz. O que o Espírito Santo veio fazer? Ele veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio nos revelar a Cristo Jesus. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, Jesus Cristo torna-se precioso para nós, grandioso para nós, e tudo aquilo que nós desejamos fazer é testemunhar a respeito da pessoa de Cristo. Mas note que este testemunho no poder do Espírito Santo, ele é feito em palavras, mas ele era algo percebido na vida daquelas pessoas. Olha só no versículo 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A palavra que é usada aqui, no grego, se nós fôssemos olhar apenas para o português, seria engraçado, porque o que está sendo dito aqui é que eles olharam para Pedro e viram que eles eram pessoas não letradas e eram estes, o que é dito aqui como incultos, idiotas. Como idiotas. O que era o idiota, né, no termo grego? O idiota era aquela pessoa que ela vivia unicamente a vida privada. Ela não exercia nenhum cargo público, nenhum ofício público dentro da sociedade grega, e essa pessoa era considerada como uma pessoa mais inferior. Então o idiota era aquele que vivia unicamente a sua vida privada e estava alheio aos assuntos da polis. Mas tudo isso para dizer que aquelas pessoas eram pessoas simples, eram pessoas que eram desprovidas de cultura, considerando com os parâmetros da época. Agora veja, nós estamos falando sobre testemunhar com ousadia, mesmo em meio à perseguição, testemunhar com ousadia na dependência do Espírito Santo. Agora, quando nós pensamos em testemunhar, muitas vezes nós não testemunhamos, sabe por quê? Porque nós dizemos, olha, mas eu não sei o que falar. Eu não tenho curso de teologia. Eu não fiquei 5 anos, 4 anos no seminário como o pastor fez. Não fiz tantos anos de estudo de aconselhamento. Não leio, não gosto tanto de ler. Não tenho conhecimento profundo. Mas o que era dito aqui a respeito dessas pessoas, é dito que elas eram pessoas iletradas e incultas. Pessoas simples como eu e como você. Mas eles viram a ousadia. E ao verem essa ousadia, percebendo a simplicidade daquelas pessoas, eles falaram, essas pessoas, isso não veio delas. Toda essa coragem, todo esse conhecimento teológico que eles estão colocando aqui, isso aqui não veio deles. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que está sendo dito aqui é que a convivência que Pedro e João, eles tiveram com Jesus, isso teve um impacto transformador sobre a vida deles, ao ponto de que isso era percebido por todos ao redor, por conta da ousadia com a qual eles testemunhavam a respeito do nome de Jesus Cristo. Quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não apenas testemunhamos com a nossa palavra, mas nós testemunhamos também com a maneira como nós vivemos. Porque nós passamos a viver de uma maneira que imita a Cristo Jesus. E além disso, o texto nos mostra também a vida sobre o homem que fora curado. Versículo 14, vendo o homem que havia sido curado, estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. A transformação evidente na vida de Pedro foi uma transformação também evidenciada na vida daquele homem, que o texto nos diz que há 40 anos vivia à porta do templo
e foi transformado. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar uma vida de preenchimento do Espírito Santo. Não significa que nós fomos selados pelo Espírito Santo, que nós não devemos buscar e sermos cheios, mas nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo, porque quando somos cheios, estamos cheios do Espírito Santo, Deus, Ele realiza grandes coisas através de nós. E Ele faz isso não para que a glória seja nossa, mas para que a glória seja dEle. Porque aqui o que está sendo glorificado é o nome de Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus, a transformação da vida daquele homem enfermo e o impacto transformador na vida dos seus discípulos. Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo? Deus, Ele nos tem dado os meios de graça. Deus, Ele nos tem despertado por meio das pregações. Nós vemos em diferentes partes do mundo movimentos de pessoas tendo o desejo de buscar a presença de Deus. Vocês devem ter visto recente, não sei se foi nos Estados Unidos ou no Canadá, numa universidade, os jovens ali buscando, estando continuamente tendo o desejo de buscar a presença de Deus. Em meio à incredulidade desse mundo, Deus está despertando a sua igreja. E nós precisamos, diante disso, como testemunhas fiéis, buscarmos ser cheios do Espírito Santo para que testemunhemos com ousadia a respeito do poder do nome de Jesus Cristo. Mas como o texto, ele continua aqui nos dizer, diante da realidade desta perseguição, diante da necessidade do Espírito Santo, este testemunho com ousadia, ele também deve ser um testemunho com ousadia em submissão àquilo que Deus nos diz. O texto continua dizendo que aqueles homens, ao verem que eles não tinham do que condenar a Pedro, eles falam, o que a gente vai fazer com isso daí? É notório que foi feito um milagre. As pessoas viram isso. Que faremos com estes homens, pois todos os moradores de Jerusalém sabem do sinal notório que foi feito por eles e não podemos negar. E a conclusão deles, maravilhosa, o que deveria ser? Se um milagre foi realizado, esse milagre foi atestado, será que este nome que está realizando o poder não é o que nós deveríamos ter recebido e nós rejeitamos? Não é aquele que nós deveríamos ter tomado como pedra angular, mas nós a rejeitamos? Qual que deveria ser a atitude dessa liderança? Deveria ser uma atitude de arrependimento diante dos grandes feitos de Deus. E às vezes a gente pensa que, olha, sabe o que a igreja precisa? A igreja precisa ter milagre. Porque se milagres acontecerem, as pessoas verão o poder de Deus. E diante da realidade dos milagres, as pessoas elas se converterão e verão o que nós estamos vendo aqui. Não eram pessoas leigas, eram pessoas que conheciam a lei de Deus. Pedro colocou a acusação diante deles, trazendo o Salmo 118 à tona, e eles entenderam o que estava sendo colocado. E diante disso, o que eles resolvem fazer? Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais neste nome a quem quer que seja. Eles chamam ali Pedro, ordenam-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Aquelas pessoas sabiam que quando o nome de Jesus Cristo é anunciado, vidas são transformadas. Nós veremos mais adiante o que acontecerá quando estes filhos de Seva tentarem expulsar o demônio. Qual a grande transformação que acontecerá na cidade de Éfeso? O nome de Cristo Jesus é poderoso por si mesmo. E diante disso, o que as autoridades religiosas buscaram fazer foi proíbam testificar a respeito desse nome. Não é o que tem acontecido cada vez mais nos nossos dias? Não dentro da igreja. Mas cada vez mais a nossa fé, ela tem sido tirada do âmbito público e trazido para o privado. Você quer crer em Jesus? Crê dentro da sua casa, não vem andar na rua com
camisetinha com fé, com cruz, não venha ter Bíblia em local público. Cada vez mais nós estamos sendo encurralados e cada vez menos as pessoas querem que o nome de Jesus Cristo seja testificado. Nós vimos o pouco que aconteceu durante o período dessa pandemia e o que nós ouvimos ao redor do mundo e que muito se diz sobre a proibição da proclamação do nome de Cristo Jesus. Mas Deus, Ele nos dá um exemplo na sua palavra, que enquanto os muitos se acovardam diante da proibição de falar a respeito de Cristo Jesus, Pedro responde para aquelas pessoas, os senhores mesmos, liderança religiosa, julguem se é justo diante de Deus ouvirmos ante os senhores do que a Deus. Veja, nós não vemos aqui uma atitude de insubordinação e de rebeldia de Pedro, porque essas pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, elas testemunhavam com ousadia, mas elas faziam isso de maneira submissa às autoridades instituídas, mas eles sabiam que acima dessas autoridades importava mais obedecer a Deus do que aos próprios homens. Aqui nós temos o princípio de desobediência civil, o princípio em que o cristão ele é autorizado a desobedecer quando uma liderança religiosa, uma liderança qualquer, tenta a nos calar de testemunhar a respeito de quem Jesus Cristo é. E como Pedro, nós devemos colocar, importa mais obedecer, ouvirmos a Deus do que aos homens. E por que eles dizem isso? Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. As pessoas estão nas redes sociais falando bastante a respeito, né? De sinais dos céus, disco voador, não sei o quê. E as pessoas falam a respeito daquilo porque elas se sentem impressionadas. Então, pelo fato de se sentirem impressionadas a respeito de algo, elas passam a falar muito a respeito daquilo. E saiba, quando nós admiramos muito algo ou ficamos impressionados muito com alguma coisa, nós falamos muito a respeito dela. Então, você quer medir aquilo que tem ocupado o seu coração, a sua curiosidade, veja com o que você mais conversa e com o que você mais fala com as pessoas que estão ao seu redor. O que Pedro disse aqui, olha, nós não podemos obedecer isso que vocês estão colocando, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles conviveram com Jesus, viram coisas grandiosas, e diante desta grandiosidade, eles não poderiam calar as suas bocas. E eu creio que muitas vezes nós não testemunhamos, porque nós não temos aberto os nossos olhos para ver aquilo que Jesus Cristo nos tem revelado em sua palavra e nem para ouvir a sua palavra que Ele tem colocado para nós. Porque quando nós damos ouvido a esta palavra, quando nós vemos e ouvimos aquilo que Jesus Cristo fez, tudo aquilo que nós deveríamos querer fazer é falar a respeito de Cristo. É trazer em todas as conversações o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Porque quando nós somos capacitados, estamos cheios do Espírito Santo, nós testemunhamos com ousadia em meio às perseguições. Nós testemunhamos com ousadia na dependência do Espírito. E nós testemunhamos com ousadia, submissos à palavra de Deus. E o texto termina aqui dizendo que depois aquela liderança continuou ameaçando eles, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado este milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Não havia acusação contra aquelas pessoas. Eles continuaram sendo ameaçados. Mas nós vemos que por conta deste testemunho ousado, todos glorificaram não a Pedro, não a João, mas glorificavam a Deus pelo que tinha sido acontecido. E é interessante essa nota final que Lucas coloca a respeito do tempo que este homem havia ficado nessa condição enferma. Vocês já pararam para pensar que é muito provável que Jesus Cristo, durante o seu ministério, tenha passado várias vezes diante deste homem?
Ele estava há 40 anos, ele estava enfermo. Jesus Cristo passou por ali. Jesus Cristo não curou aquele homem. Mas nós vemos para que a glória de Deus se manifestasse. Deus, em sua soberania, escolheu para que este evento fosse um momento, um evento, para que o nome de Deus fosse glorificado e a sua igreja testificasse com ousadia do poderoso nome do seu Filho Jesus Cristo. Muitas vezes a gente fica desejando que Deus, ele cure da maneira que nós desejamos. Mas Deus, em sua soberania, ele usa a nossa vida. Ele usa momentos como este que aconteceu na vida deste homem, para que uma vida que era marcada por tristeza fosse renovada e o nome de Deus fosse glorificado. Não é isso que aconteceu conosco? Nós estávamos mortos, fomos trazidos à vida. E eu tenho certeza que muitas pessoas que te conheciam antes de conhecer a Jesus, falam que algo de diferente aconteceu com você. E quando esta diferença ela é percebida, da mesma maneira que nós vemos aqui o nome de Deus é glorificado, e a palavra de Deus essa noite nos convida a como a igreja do tempo dos apóstolos, ela nos convida a testemunharmos, a testificarmos com ousadia a respeito do poderoso nome de Jesus, porque Ele é aquele que está conosco em meio às perseguições, Ele é aquele que nos capacita com o Teu Santo Espírito, e é aquele que nos coloca debaixo da submissão da soberania do Pai. Que Deus nos abençoe e que este ano venha a ser marcado por um ano de testemunho com ousadia na presença de Deus. Vamos nos colocar em pé?